O primeiro desafio é esse aqui, ó. O Calazans conhece aqui, que passou lá pela Terra-mãe. Alguém sabe o que é essa foto aí? Queto no Vale. Alguém conhece? Essa foto aqui é da ilha de Goré, no Senegal, que é uma ilha onde passavam os africanos que vinham para as Américas, desciam por essa escada e passavam por essa porta aqui, ó. Essa porta tem um nome. Qual que é, Calazans? A Porta do Nunca, ou a Porta do Esquecimento. A ideia era que, ao passar aqui, o africano perdesse a sua identidade, deixasse para trás tudo que ele é. E olha que louco, porque o cara já foi arrancado da vida dele, já foi arrancado da família, arrancado da colheita, seja lá a forma que ele vivia, ele já não carregava nada. A única coisa que ele podia carregar é a sua memória, a sua identidade. Mas mesmo assim, os caras criaram um sistema simbólico para ver se até isso o africano deixava lá na portinha, na porta do nunca, na porta do esquecimento. Então, o primeiro desafio para a gente enfrentar essa África toda ruim que o racismo criou é que nós passamos, todos nós, entre aspas, nossos ancestrais passaram por essa portinha aqui, ó. É lógico que é uma porta simbólica, mas essa simbologia ela diz muito sobre a nossa história. Porque, de fato, nós temos dificuldade de saber quem somos, temos dificuldade de saber, para além do meu avô, do meu bisavô, não sei mais nada sobre a minha ancestralidade. Quem era a minha cultura, que símbolos, quem eram os meus povos, qual é a religião dos meus povos. A gente não consegue saber mais isso. Mas, para além disso, então, olha só, de um lado a gente tem uma África toda ruim que o racismo criou. Porque precisa dizer que o negro não é humano, ele é coisa. Eu preciso tratar esse negro como da pior forma possível. Eu preciso transformar esse africano em instrumento vivo de trabalho. De um lado eu tenho a África toda ruim. De um outro lado, eu tenho os africanos tendo que, como parte desse processo de coisificação, parte desse processo de transformar o africano em coisa, eu tenho a necessidade de fazê-lo esquecer a sua história. Então, esse é um desafio. Para a gente recontar a nossa história, a gente vai encontrar uma série de bloqueios que estão colocados pela própria história, a contar o esforço sistemático para que o africano esquecesse as suas origens. Mas isso não é novidade. Agora, qual que é o problema? E aí eu coloco aqui a capa desse livro que está aqui na minha mão, que é um livro do Carlos Moore, que chama África que Incomoda. E ele faz uma provocação muito incômoda. Podia até colocar a carinha da Mafalda aqui de novo, porque de fato é incômodo. Por que ele vai falar? Vou repetir, vou ser repetitivo, depois vocês brigam comigo. O racismo, para dar certo, criou uma África distorcida, uma África ilusória, onde tudo é ruim, atrasado, bárbaro. Inclusive, bárbaro vem de berbere, ou berbere vem de bárbaro. Berberes são os povos daqui dessa região do norte da África, povos de pele escura. No norte não tem só branco. Mas, enfim, ele vai dizer que o racismo criou uma África ruim, porque precisava negar a dimensão humana do africano. Só que, por outro lado, o africano, para combater essa África ruim, ele teve que criar uma África perfeita. Porque, olha, o cara passou pela portinha do esquecimento ali, pela porta do nunca. Então, esse africano, quando chega na América, ele vai recriar na cabeça dele uma África fantástica. Não sei aqui quem tem pai ou quem veio do interior, fala, nossa, no interior sim, aquilo que era vida. Aqui não, olha, crime, o trânsito, lá de onde eu vim, aquilo sim é que era. Mas aqui é um processo diferente. Imagina você ser arrancado à força de onde você vivia, você ir para um outro lugar para trabalhar das piores formas possíveis, e, ao mesmo tempo, a sua cultura ser tratada como coisa ruim o tempo inteiro. Então, os africanos, para se proteger desse processo, também criaram uma África mítica. Os negros no Brasil, não teve só escravo no Brasil, teve em todos os países do continente americano. Esses negros também criaram uma África mítica, uma África perfeita, uma África que não tem contradições. A África do axé, a África... Eu falei o axé para provocar aqui, tá? Mas... o que o Carlos Moore está chamando a atenção é que se o racismo criou uma África onde tudo é ruim, nós também criamos uma África onde tudo é perfeito, onde tudo é fantástico. O que ele chama a atenção para a gente é que tanto uma África distorcida quanto a outra precisariam ser questionadas. Tanto essa África do racismo, que é onde tudo é ruim, como essa África onde
não tem contradição, onde todos os problemas começaram quando chegou o branco. Essa ideia também ela não corresponde muito à realidade. O Carlos Moore chama a atenção que a gente precisaria reconhecer ou reencontrar com a verdadeira África. E esse é o desafio que ele coloca. Mas essa é uma tarefa que incomoda, por isso o título do livro, né? A África que incomoda. Incomoda tanto aos racistas, mas incomoda também a quem está combatendo o racismo, porque exige reconhecer que na África também tem contradições. Se o Hegel, um pensador lá, um filósofo que falou sobre a história, disse que a história é contradição, inclusive a luta de classe pressupõe contradição. Se a gente acha que na África não tem contradição, a gente está dizendo que na África não tem história. Se a gente acha que na África também não tem problemas internos, a gente está negando a capacidade dos africanos fazerem história. Então, voltar a essa África real implica desmistificar uma África toda ruim que o racismo criou, mas implica também questionar essa África perfeita que nós precisamos criar para enfrentar o racismo. Mas os desafios não param por aí, porque quando a gente pensa na ciência ocidental, moderna, ela foi criada toda em cima do racismo. Se a gente pegar essa foto aqui, ó, é uma foto baseada na descrição de um cientista muito famoso chamado John Locke. O John Locke é nada mais, nada menos que um dos pais do empirismo inglês. É um maluco que dizia que a ciência precisa ser feita a partir de testes. Nós devemos muito a esse cara aqui. Ó. Ele ajudou a desenvolver a ciência quantitativa, essa ciência que a gente usa aqui para desenvolver máquina, tecnologia e etc. Era o cara que dizia assim, se você diz uma coisa, você tem que provar. E foi esse mesmo cara que, quando descreveu os africanos, ele descreveu como seres bestiais, com 3 peitos, com cabeça na altura do tórax, seres canibais, seres com o pé virado para trás, etc. O cara que é um dos pais da ciência moderna, da ciência do se você diz, você prova, quando descrevia os africanos, descrevia dessa forma aqui, ó. Por quê? Quando a gente vai olhar o porquê, fica fácil de entender. Quando a gente descobre que o John Locke era um acionista de uma empresa de escravo. O cara ganhava dinheiro com o tráfico de escravo. Tratar esses maluquinhos aqui como bicho era importante para as ações do mano aqui, ó. Não é mano meu, não, mas de alguém ele deve ser. Então, o que é interessante a gente pensar é que olhar para esse tema exige não só recontar a história do negro, exige recontar a história de toda a sociedade. Exige recontar a história da ciência moderna, porque a própria ciência moderna foi construída, edificada, num contexto em que o racismo era a regra. Se a gente pegar o velho barbudo, que o pessoal diz que está morto, mas não está não. Se a gente pegar o Marx, ele vai falar que não é possível pensar a acumulação primitiva de capital sem olhar para esse processo de escravidão aqui, que o Locke, o nome Locke na favela, Locke, está maluco? Mas o Locke enriqueceu. Um outro cara, isso aqui é século XVIII, vamos para o século XIX. O cara que é um dos pais da história. Para quem está estudando história, tem muito que ver com esse cara que chama Hegel. Friedrich Hegel. Quando ele vai falar sobre o africano, ele está pensando no ser humano. Mas quando ele chega no africano, como é que ele descreve o africano? No estado de selvageria, encontramos o africano. Enquanto podemos observá-lo, assim tem permanecido, selvagem. O negro representa o homem natural está grifado aqui, em toda a sua barbárie e violência. Para compreender o negro exatamente, devemos abstrair de todo respeito e moralidade, de todo sentimento. Tudo isso está no homem e seu estado bruto, em cujo caráter nada se encontra que pareça humano. Esse aqui é um dos caras fundamentais para a nossa noção de história. Então, toda vez que alguém ia pensar a história da humanidade, a África não entrava, porque o negro era visto como o homem mais primitivo possível. Mais do que isso, vai se criar uma ideia, deixa eu avançar aqui para ficar mais nítido. A partir do Hegel, vai se criar uma ideia de que a Europa, ou os brancos, ou os europeus, são expressão do desenvolvimento humano, são expressão da humanidade. Alguém já ouviu falar aqui de cultura negra? Todo mundo já ouviu falar, né? Cultura árabe. E cultura branca? Por que a gente não ouve falar de cultura branca?
Quando a gente vai levar cultura para a periferia, a gente vai levar funk, forró ou música clássica? Quando alguém fala, vamos um projetinho ali para levar cultura para a periferia. O que é alguém culto? É alguém que entende muito de rastapé ou alguém que domina a cultura europeia, como a língua europeia, a música europeia, a literatura europeia? O que é interessante para a gente pensar nesse processo, que vem lá de trás, é que ele está tão impregnado, esse racismo que surgiu lá na época da escravidão, ele está tão impregnado na nossa forma de ser e de pensar, que a nossa noção de ser humano, ela está muito ligada ao europeu. A gente consegue falar de cultura negra, porque o negro é o específico, é o outro. Mas quando a gente vai falar de cultura europeia, a gente não precisa nem especificar, porque a cultura europeia já é sinônimo de cultura. Um cara culto é o cara que domina a cultura europeia. A Europa, para os europeus, é colocado como expressão da mente, do autocontrole, da filosofia, da tecnologia, da moral, da religião. E a África? A África, segundo Hegel, que eu mostrei lá atrás, é a infância da humanidade. Ainda são, os caras vivem pelado, os caras não têm nem religião, como a nossa. Os caras são bárbaros, os caras são iguais crianças. Os europeus diziam que os africanos eram igual criança, que precisavam de um adulto para poder gerenciar, porque senão eles se matavam, eles não seriam capazes. O que seria de vocês se não fosse a gente vir aqui e organizar aqui o terreno de vocês, o território de vocês? Então a África, quando ela aparece na ideia de humanidade, porque às vezes ela nem aparece, porque o europeu é a expressão do ser humano. Quando ela aparece como elementos infantis, o corpo, que o europeu diz que é infantil, porque na prática o ser humano é tudo isso. O ser humano é mente, é autocontrole, é corpo, é paixão, é emoção, é razão, é tecnologia, é sensualidade, é malícia, é moral, é religião. O ser humano é tudo isso. Os europeus são tudo isso, os africanos são tudo isso, os índios são tudo isso. Mas o racismo não consegue ver isso aqui no africano. Ele não consegue ver razão no africano. Ele não consegue ver conhecimento, filosofia. Ele não consegue ver tecnologia. Ele não consegue ver moral, religião. Ele só consegue ver o corpo. Então, qual é a provocação que um autor chamado Frantz Fanon, que não está escrito aí, vai fazer? É que, mesmo quando a gente está bem intencionado e quer desconstruir essa África mítica, essa África distorcida que o racismo criou, o máximo que a gente consegue fazer é afirmar uma África muito parecida com a África do Hegel, com essa África. Se o Hegel disse que a África é a infância da humanidade, é o corpo, é o lúdico, então a gente consegue falar da África dentro desse patamar. A África das cores, a África da dança. Quando eu pergunto para os professores, falem palavras que vêm na cabeça quando pensam em África. Aí vem desgraça, AIDS, fome, doença, guerra. Aí eu falo, mas fala coisas boas. Aí vem as cores, a música, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. O que eu estou chamando a atenção? É que também essa ideia dessa África perto da infância do mundo, essa África da dança, do baile, ela também é uma ideia que reduz muito o que é a África. É lógico que a África é isso também, porque a humanidade é isso também. Se você pegar na história da Europa também, é que a Europa teve a caça às bruxas, a Europa teve a sociedade medieval, depois teve o capitalismo que doutrinava os corpos, teve a ideia de que o prazer é pecado, mas o corpo, o lúdico, as cores, a musicalidade, a terra está presente na origem de todos os povos do planeta, cada uma na sua especificidade cultural e histórica. Mas quando a gente só consegue ver isso no africano, mesmo sem intenção, a gente está caindo naquela construção que o Hegel criou. Hegel, o cara racista lá da história. Aqui é uma foto muito legal de um filme que todo mundo deve assistir, que chama O Quilombo, de Cacá Diegues. Quando eles focam no Quilombo, aí eu coloquei meu avô para assistir, ele falou, mas peraí, os caras não trabalhavam nesse Quilombo, não? Eles só ficavam dançando o dia inteiro? Quem que trabalhava para eles ficar dançando o dia inteiro? O que eu estou chamando a atenção? Eu não estou dizendo que a dança não é uma coisa própria da cultura africana, ou que a corporeidade não esteja presente. Mas reduzir o africano a isso é também concordar que os africanos não produzem história ou que eles entram atrasados nesse processo de desenvolvimento humano. Então, a provocação aqui do Carlos Moore é para a gente quebrar
essa separação que o racismo criou. É, sim, reconhecer que a cultura africana traz especificidades. Por exemplo, a cultura africana não trata o corpo como pecado, por exemplo, o prazer como pecado. Ou não trata, por exemplo, a ideia de que o conhecimento tem que ser todo mundo sentadinho assim, ouvindo o palestrante. O conhecimento se dá na roda, quando é possível, se dá na troca. Então, tem especificidades aqui que são fantásticas e que precisam ser reconhecidas. Mas, ao mesmo tempo, se eu só fico aqui, eu deixo de reconhecer que a África também contribuiu para esse lado aqui, ó, que o racismo diz que é só dos brancos. A tecnologia, a moral, religião, filosofia, a mente, autocontrole, etc. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são alguns exemplos históricos que vão tentar quebrar essa separação aqui que o racismo criou. Se por um lado, sim, a África, cada povo tem a sua especificidade, por outro lado, é verdade que também o africano tem tudo isso aqui que a gente acha que é dos brancos. Aliás, a gente vai ver que, sem a contribuição dos africanos, a Europa não seria o que é. A Europa só foi o que é na medida em que ela conseguiu ter contato com o conhecimento de outros povos, inclusive os africanos. Então, aqui uma questão aqui para a gente começar a falar dessa verdadeira África, sem a pretensão de achar que a nossa verdade é melhor que a dos outros, mas buscar a África, de fato, como diz o Carlos Moore aqui nesse livro A África que Incomoda, exige olhar a África na sua complexidade, nos seus desafios, nas suas possibilidades. Aqui está uma foto que a mídia racista usou contra a África. Essa aqui é a estátua do Renascimento, no Senegal, não colocou ainda a cabeça, e aí a mídia pegou a foto do lixão para falar, olha só que renascimento esses caras querem. Por que eu trouxe essa foto aqui? Porque, de fato, pensar a reconstrução dessa história exige reconhecer que há esforços bem-sucedidos, esforços gigantescos para superar todas as contradições que estão presentes dentro do continente. Mas, ainda assim, não dá para desconsiderar que os séculos de escravidão, de tráfico, de roubo, promovido pela Europa, também trouxeram problemas que estão presentes no continente hoje. Mas, mais do que isso, olhar para essa África exige que a gente olhe, também criticamente, para essa África nossa, já que nós também somos o que somos a partir do contato com os africanos. Então, eu vou trazer alguns exemplos aqui, pensando nessa contradição. E, para começar, eu começo por aqui, pelo esse símbolo chamado Adinkra. Adinkra é um sistema de escrita na África. Um dos mitos que se criaram, a ideia desse encontro é desconstruir mito, é que na África não tem escrita. É verdade que a cultura africana valoriza muito a oralidade. É verdade. Mas também é verdade que vários povos africanos utilizam formas de escritas. Formas diversas. Escritas corporais, escritas simbólicas, que vão na porta das casas, nos assentos. Escritas que vão na parede de templos, e escritas que são utilizadas para a educação. A escrita é nada mais, nada menos do que um símbolo gráfico que preserva um conceito, que é compartilhado entre todos. O que eu estou chamando a atenção aqui? Se a humanidade surgiu na África, por que essa ideia foi tão rejeitada? Aqui são os mapas baseados no carbono 14, que é um tipo de química que eu faço a partir dos ossos que eu encontro. Então, foram encontrados ossos antigos de ser humano em várias partes do mundo. Mas os ossos mais antigos, eles vêm para cá, são os de 130 mil a 120, 110 mil anos atrás. Lógico que você tem fósseis de australopitecos, de neandertal, de outros gêneros homo. Mas o Homo sapiens sapiens, ele surge aqui e depois ele se espalha. Como é que a gente sabe que depois ele se espalha? Surge na África e depois se espalha. É só olhar a contagem de idade. Se os mais antigos estão aqui, e quanto mais eu venho para cá, os ossos vão ficando mais recentes, a partir da datação, dá para a gente concluir o caminho migratório que os primeiros seres humanos fizeram. E a gente sabe hoje que tem um caminho até chegar no continente americano, mas que o ser humano vem da África. Qual o problema dessa descoberta? Aqui é uma descoberta, não é mais uma tese, não tem como contestar, mas mesmo assim tem gente que tem dificuldade de aceitar. Por que tem dificuldade? Coloquei aqui, tem alguns problemas com essa descoberta. Primeiro problema,
Se o ser humano surge na África, ele só poderia ter surgido melanoderme. Isso aqui é um termo científico para negão. Qualquer animal de sangue quente dessa região aqui, ó, tem melanina. Qualquer animal. Mas mais do que isso, se o ser humano não tivesse melanina nesse momento inicial, possivelmente ele não teria sobrevivido. Porque a melanina protege dos raios UVA, UVB, e não sei, protege em partes, viu? O negão também tem que usar protetor solar. Mas, do ponto de vista aqui mais inicial, isso foi um fator importante. Significa que se tivesse surgido de outra cor, não teria sobrevivido naquela situação inicial. Vocês já imaginaram? Quer dizer, aqui não deve ser novidade, mas tem gente que entra em crise quando descobre que os primeiros seres humanos eram negros. Porque se eu quiser cruzar com a Bíblia aqui, quiser falar de Adão e Eva, a não ser que eu ignore a realidade, eu vou ter que dizer que os primeiros eram negões. Aí eu vou só fazer uma provocação, depois vocês me batem. Se Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, se o ser humano vem do barro, a não ser aquele barro de calcário, o barro não é branco, geralmente. Geralmente o barro é mais marronzinho, mais pretinho. Todas as questões simbólicas e científicas mostram que o ser humano só podia ter surgido negro. Vocês têm noção? Esse é um problema para uma sociedade racista do século XIX. Imagina lá para o Hitler, que dizia que os negros eram uma degeneração do branco. Saber que não, Hitler. Os primeiros seres humanos eram negros. Os caras começaram a procurar prova, começaram a forjar estudo para desmentir. Ah, não é possível. O ser humano surgiu em várias partes. Criaram uma tese lá para dizer que o ser humano tinha surgido os negroides na África, os caucasoides nos Cáucasos, na Europa, e os asiáticos, os mongoloides. Mongoloide vem de mongol. Mongol é um povo muito inteligente, aliás, muito importante, um povo asiático, que deu origem aí aos povos asiáticos, japoneses. Enfim, criaram teorias para poder negar o fato, que hoje não se tem como. Se a gente pegar qualquer estudo sério, não pode contestar essas duas questões. O ser humano surge na África e só podia ter a pele escura. Outro problema, se o ser humano só podia ter a pele escura, de onde vêm os brancos? Perfeito. Adaptação. Uma característica muito importante da humanidade é a variabilidade. Não só da humanidade, do ser vivo. O ser vivo ele tem uma capacidade de, ao se reproduzir... Aliás, não é qualquer ser vivo, são seres vivos assexuados. Porque os seres vivos... Quer dizer, os seres vivos sexuados. Nós, por exemplo, fruto aqui do pecado original. Porque os seres vivos, tipo a lombriga, ela tem filhos exatamente igual a ela mesma. Porque ela tem filho com ela mesma. Agora, quando você pega seres vivos que cruzam papai e mamãe, a tendência é que o filho saia um pouquinho diferente das duas matrizes. Não sei se vocês conhecem aqui uma família que tem 15 filhos. Tipo, dos 15, ainda mais se for um pai preto, a mãe branca. Ou mãe preta, pai branco. Um vai ser mais da minha cor, o outro vai ser mais do cor do calazans, o outro vai ser mais escurinho igual o queto, o outro vai ser mais despigmentado. Um tem o beição, o outro mais clarinho. Essa é uma característica do ser vivo, é a variabilidade. E isso que garante a evolução das espécies. Aí todo um debate aí que não vale a pena entrar. Só que esses seres humanos surgem negrões, se espalham negrões. Isso aqui é um outro problema para a história antiga. Eles se espalham negrões. A gente tem resquícios, por exemplo, crânios. É possível você achar um crânio e reconstituir o rosto desse crânio. Mas é possível também você pegar a simbologia. Você tem estátuas de deusas negras na China, no Japão, na Europa, em várias partes fora da África. Aliás, boa parte da história da Europa foi feita por Homo sapiens sapiens negrões. Os negros estão na base da história da Europa. Só uma coisa. Queria que você falasse alguma coisa sobre a imagem de Jesus Cristo que a gente tem aqui no Ocidente. Isso é um problema bem polêmico que vocês vão querer me bater, mas Jesus Cristo não poderia ser branco, igual os europeus pintaram, mas a origem dos hebreus da época de Jesus ainda está em discussão. Tem correntes que acreditam que Jesus é da cor de jaspe. Jaspe é uma pedra marrom. Então ele era negro. Tem correntes que investigam por essa linha. E tem correntes que investigam ele mais mestiço, tipo
como se fosse aquele cara lá do Lost, aquele cara iraquiano, como é que é o nome dele? Um que tem o cabelo amarrado para trás, Said? É Said, né? Para quem assistiu Lost, tem gente que investiga Jesus mais com uma cara mais mediterrânea, meio um moreno com um negro. Aí é um debate que está aberto, não existe evidências, porque do ponto de vista científico, Jesus está mais para o ponto da fé do que da ciência nesse aspecto. Então, tem muita corrente divergente. O judeu em si, ele não é hebreu. Pois é. O judeu, ele é mestiço. Então, Jesus, ele aproxima esse lado aí. Só que tem um porém aí, quando você pega os judeus, ou os hebreus, os semitas, porque você tem uma linha dos semitas que eles são mais pretos do que eu. São os beta-judeus que vivem na Etiópia, por exemplo.